Fala aí, molecada, tranquilão? Então, estamos aí para falar da equação exponencial. Antes da gente falar da equação exponencial, vamos lembrar as propriedades de potência. Lembra de potência? Primeiro vamos ver o que é a potência, só para a gente dar uma lembrada rápida. A elevado a x. O A é a base, o x é o expoente. O expoente me mostra quantas vezes estou repetindo a base. Então eu tenho isso A vezes A vezes A, x vezes. Exemplo numérico rapidinho. 3 elevado a 4. Isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Não é 4 vezes o 3. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então 3 a quarta dá 81. Beleza? Beleza. Então já aprendi, já lembrei. Tá tranquilo. Vamos para as propriedades, que é o que interessa para a gente dar continuidade. A primeira propriedade fala do produto de potências com a mesma base. Como assim? A elevado a m vezes A elevado a n. Sempre que você tem esse produto de potências com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Isso é A elevado a m mais n. Exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Repete a base 2, soma os expoentes. 3 mais 5. 2 elevado a 8. Mole. A segunda propriedade. A elevado a m, A elevado a n. Repete a base, subtrai os expoentes. Terceira propriedade. A potência de potência. Quando você tem potência de potência, repete a base A, multiplica os expoentes, m vezes n. Raiz enésima de A elevado a m. Olha que raio é isso? É tranquilo. Você pega o índice, passa dividindo a potência. Repete a base, m sobre n. Ih, mané, vai ser difícil de eu lembrar essa bagaça aí. Mole. Pensa comigo. Você tem o Sol e aí você tem a raiz. Pode perceber que o n está no Sol e o m está de boa. Está dentro da sombrinha aqui, ó. Você vai trocar. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então, o m estava na sombra, vai para o Sol. O n estava no Sol, vai para a sombra. Tá aí. Eu consigo transformar a minha radiciação em potência em forma de fração. Beleza? Isso aqui é importante, galera. Isso aqui é legal, que a gente ganha tempo. Já então vimos isso. Vamos ver a próxima. Uma fração elevada a uma potência. Os dois estão elevados ao expoente, tanto o denominador quanto o numerador. Então, numerador e denominador estão elevados a essa potência. A mesma coisa se for um produto, ó. A vezes B elevado a n. Isso é A elevado a n vezes B elevado a n. Beleza? Um expoente negativo significa que é o inverso. O cara aí embaixo do A não aparece, mas é o 1. Esse 1 sobe e o A desce. Tranquilão? Então você acaba invertendo aqui. Entre outras propriedades, mas essas são as principais que a gente vai precisar para a nossa aula. Então vamos lá falar agora da equação exponencial. O que seria, galera, uma equação exponencial? É toda a equação cuja potência tem um expoente. Então a gente tem um expoente na potência. Por exemplo, a elevado a uma função f de x é igual a elevado a uma função g de x. Então, eu tenho uma funções em cima da minha potência. Tá? O x, a variável livre, encontra-se no expoente. Aí,
A base é igual, o expoente também vai ser. F de x é igual a g de x. Beleza? Base igual, expoente também vai ser. Expoente esse pode ser qualquer função. Tranquilo? Ah, beleza então. Dado isso daqui como sendo uma pequena definição, vamos ver o exemplo numérico para ficar mais fácil. 3 elevado a 2x mais 4 é igual a 3 elevado a 8. As bases são iguais, molecada. Se as bases são iguais, os expoentes também serão. Então desenrola aqui, ó. 2x mais 4 é igual a 8. Só você esquecer a base e trabalhar com a potência. 2x igual a 8 menos 4. 2x igual a 4. 4 sobre 2. X igual a 2. Beleza? Então esse foi o exemplo básico, o exemplo facinho. Como é que pode isso ficar um pouquinho mais chato? Vamos aumentar um pouquinho essa dificuldade. 3 elevado a x menos 1 igual a 9. Como é que eu desenrolo isso? Cara, agora as bases são diferentes. Tá, eu posso deixar essa base igual a essa. Porque o 9 dá para fatorar e escrever uma potência de base 3. Então, desse lado eu tenho o mesmo. E o 9 é a mesma coisa do que 3 ao quadrado, não é? Então fica de boa. Transformei na mesma base. Se as bases são iguais, os expoentes também serão. X menos 1 é igual a 2. E agora resolver isso é fácil. Menos 1 passa para lá somando. X igual a 3. Morreu. Beleza? Como é que eu posso complicar isso um pouquinho mais? Vamos lá. Quatro elevado a 2x menos 5 é igual a 8 elevado a x mais 10. Eita, deu ruim. Não deu ruim não. Você consegue transformar esse cara na base 4? Ah, é 2 vezes o 4. Não rola, não dá. Você consegue transformar esse cara na base 2. E o 4 você também consegue transformar na base 2, certo? Então, 2 elevado a 2 elevado a 2x menos 5 é igual a 2 elevado a 3 elevado a x mais 10. Certo? Agora sim as bases estão quase iguais. Aqui eu tenho aquela propriedade de potências com a mesma base. Repete a base, multiplica os expoentes. Então, 2 elevado. O 2 vai multiplicar esses caras aqui, ó. 2 elevado. O 3 vai multiplicar esses caras aqui, ó. Agora tu faz a distributiva. 4x menos 10. E aqui você também faz a distributiva. 3x mais 30. Agora eu deixei arrumado, galera. Tem a mesma base. Se tem a mesma base, esquece as bases, trabalha só com expoente. 4x menos 10 é 3x mais 30. Agora é mole desenvolver isso daí facinho. Tem uma equação do primeiro grau. Passa x para um lado, número para o outro. 4x menos 3x é 30 mais 10. 4x menos 3x dá um x. 30 mais 10, 40. Então x é igual a 40. Aí eu tenho essa igualdade de potência. Beleza? Então, light. E o terceiro e último caso, que é o mais complicadinho. Esse eu vou dar um pause no vídeo rapidinho só para eu já deixá-lo pronto aqui. E aí a gente volta para fazer. Rapidão. Então, molecada, olha só. Nesse próximo exemplo, ele dá uma pequena complicada. Eu tenho nessa primeira parte, vou botar aqui no rascunho, ó.
Lembra que isso aqui é a gente pensando. Eu tenho 3 elevado a x mais 1. Como é que eu posso dar um jeito de desenrolar isso daqui, de arrumar essa casa? Que ela está meio zoneada, meio bagunçada. Eu sei que se eu tivesse 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a x, isso eu poderia escrever como repete a base e soma os expoentes, que é exatamente o que eu tenho ali em cima. Agora eu quero fazer o processo contrário, eu quero voltar. Então eu posso escrever esse cara como 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, ou seja, 3 vezes 3 elevado a x. Sim, você pode escrever assim, fica mais fácil. Então vamos arrumar a casa aqui, ó. 3 vezes 3 elevado a x, mais 3 elevado a x, menos, aqui é a mesma ideia, só que no lugar do 1, eu estou colocando 2. Estou colocando 2. E aí ficaria assim, ó. Mas quem é 3 ao quadrado? É 9. 9 vezes 3 elevado a x? Sim. Então isso é 9 vezes 3 elevado a x. Certo? Então, só para voltar. Abrir 3 mais 1 como 3 vezes 3 elevado a x. Repete a base, soma os expoentes, volta a ser o que era. Fez o processo contrário. Esse cara é a mesma ideia. 3 elevado a x mais 2 é a mesma coisa do que 3 elevado a 2, que dá 9, vezes 3 elevado a x. Tá? Só que eu fiz o processo contrário. Beleza. Agora eu vou juntar geral. Aqui tu tem 3 elevado a x. Aqui você tem 1. Estou somando e fico com 4. Agora você tem 4, 3 elevado a x. Você está perdendo 9. Se você está perdendo 9, você vai ficar devendo 5. Certo? Então, ó, devo 5, 3 elevado a x. Ficou complicado? Ficou ruim? Vamos pensar o seguinte, ó. 3 elevado a x eu vou chamar de y, só para talvez ficar um pouco mais fácil. Tá, vou botar aqui 3 vezes o y, que eu falei que isso vale y, mais um y, menos 9y. 3y mais 1, 4. 4 menos 9, menos 5. Então deu no mesmo. Só que o que a gente chamou aqui de y, eu posso chamar de 3 elevado a x. Então você tem menos 5 vezes 3 elevado a x igual a menos 5. Posso multiplicar por menos 1 para ficar mais fácil, ficar mais tranquilo. E aí eu mudo o sinal de todo mundo. Já que a minha incógnita, né, o cara que está com a incógnita, está negativo. Mudando o sinal de todo mundo, ficou geral positivo. Está multiplicando, passa dividindo. 3 elevado a x é 5 sobre 5. 3 elevado a x vale 1. Pô, cara, a base está diferente. Como é que eu vou fazer isso ficar igual? Aí eu preciso lembrar de um detalhezinho. Qualquer que seja um número elevado a zero, claro que diferente de zero, vale 1. Então, 3 elevado a x, ele precisa, para dar 1, ele precisa ser 3 elevado a zero. Então eu posso chamar o 1 de 3 elevado a zero. Daí sim, as bases são iguais, os expoentes também serão. Então, x é igual a zero. Beleza? Vamos para o outro exemplo, que é o último exemplo, que vai dificultar um pouquinho mais. Mas a gente vai trabalhar com essa substituição. Daqui a pouco você volta ao vídeo para olhar essa equação aqui de novo. E aí eu tenho, ó, 4 elevado a x menos 20 vezes 2 elevado a x mais 64 igual a zero. Nosso próximo exemplo. Pessoal, esse exemplo aqui, ele tem uma crocodilagemzinha para a gente desenrolar. Tem soma, tem subtração, tem umas paradas no meio aí que tá meio complicadas. Produto com soma dá ruim.
mas é simples. É só você pegar a ideia do seguinte. Primeiro, eu preciso arrumar isso. Esse 4, na forma fatorada, é 2 ao quadrado elevado a x. Já estou encontrando 2 elevado a x duas vezes aqui. Está ficando mais fácil, mais tranquilo de visualizar. Vamos arrumar a casa. Troca esses caras de posição, porque a ordem do fator não altera o produto. E aí eu sei que 2 elevado a 2 elevado a x pode ser escrito como 2 elevado a x elevado a 2. Que ambos é 2 elevado a 2x. Beleza? Então trocar essa posição não vai fazer diferença. Vou fazer isso só para visualizar legal aqui. Então, 2 elevado a x elevado ao quadrado, 2 elevado a x, 64. Beleza. Desenrola aqui comigo, galera. Isso é uma equação de segundo grau. Você tá maluco, rapaz? Equação de segundo grau, tem potência aí, pô? Vamos ver? Chama 2 elevado a x de y, com a mesma ideia que a gente estava usando antes. E agora você tem, olha, y ao quadrado menos 20y mais 64 igual a zero. Viu? É uma equação de segundo grau. Isso daqui você sabe resolver. Você faz por Bhaskara. Você se amarrava a fazer isso no 9º ano. Era a parte mais legal do 9º ano. E aí? Bem, primeiro preciso descobrir quem é o delta, lembra? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. A, B e C, ó. O cara que acompanha é x ao quadrado, é o A. O cara que acompanha é o x, é o B. O termo independente, que não acompanha a variável, é o C. Então eu tenho delta menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 64. Delta menos 20 ao quadrado, 400. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 64, 16, 25, 256. Beleza? Então o delta vai ser 4, 1, 144. Isso é uma maravilha quando acontece, porque isso daqui é um quadrado perfeito. E aí eu vou ter raiz desse cara. Vamos descobrir os valores de y. Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Ainda é a formulazinha de Bhaskara. Primeiro eu preciso do delta, depois eu preciso descobrir os valores de x. Daí, y então vai ser menos 20, mais ou menos a raiz de 144, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Y é 20, mais ou menos 12, sobre 2. Pessoal, tenho duas possibilidades. 20 mais 12 sobre 2, ou 20 menos 12 sobre 2. 20 mais 12, 32. 32 por 2, 16. 20 menos 12, 8. 8 por 2, 4. Então eu tenho duas possibilidades para y, não para x. Eu ainda não acabei. Agora sim eu vou conseguir aqui encontrar os valores de x. Porque que a gente encontrou? Foram os valores de y. Agora eu tenho 2 elevado a x igual a 16, que foi o valor que eu encontrei primeiro, ou 2 elevado a x igual a 4, que foi o valor que eu encontrei depois. Agora, resolver isso é simples. Caiu naquele primeiro exemplo que a gente fez. Vou fatorar o 16. 16 é 2 elevado a 4. Pronto, achei o valor do x. X é igual a 4 no primeiro caso. Aqui é a mesma coisa. 2 elevado a x é 2 elevado ao quadrado, fatorando o 4 na base 2, 2 ao quadrado. Então, x é igual a 2. Daí eu achei a solução dessa equação.
Ou o x é 2, ou o x é 4. Qualquer um desses dois valores substituído aqui vai dar certinho. Beleza? Então a gente encerra essa parte de equação exponencial. Na nossa próxima aula a gente vai falar de inequação exponencial. Tá? Assiste aí ao próximo vídeo. Valeu!